A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus para vocês que nos acompanham. Nós vamos ler, irmãos, a palavra de Deus em São Lucas 18, que nos fala a respeito da parábola do juiz iníquo e sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia, louvado seja Deus. Nos diz aqui a palavra do Senhor em São Lucas 18. E contou-lhes também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e aquela viúva ia ter com ele, dizendo, com aquele juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos, ainda que clama de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala sobre o dever de orar e persistir. E Jesus mostrou aqui a parábola da viúva. Aquela mulher que tinha uma causa. Aquela mulher, ela tinha uma causa. Seu marido havia morrido e ela tinha... A Bíblia não fala aqui, mas vamos supor que ela tinha uma casa e ela começou a clamar aquele juiz daquela cidade. Mas diz a Bíblia aqui que aquele juiz não respeitava Deus, não respeitava os homens, enfim. Ele não estava nem aí com nada, né? Então diz a Bíblia aqui, essa parábola que Jesus contou, para mostrar aos discípulos que a pessoa não deve desistir. Então ele contou a parábola dizendo, aquela viúva ia até aquele juiz todos os dias e pedia para aquele juiz, juiz, faz justiça à minha causa. O meu marido morreu, agora os meus inimigos, eles querem tomar a minha casa. Pode ser outra coisa, mas eu estou colocando uma casa. Eles querem tomar a minha casa, senhor juiz. E a Bíblia diz, irmãos, que aqui nessa parábola, que aquela mulher, todos os dias, ela estava ali, falando com aquele juiz. Porque aquele juiz, ele era iníquo, um homem ímpio, um homem que não estava nem aí para ninguém, né? Como se ele fosse o prefeito da cidade, né? E ela insistiu tanto para que ele fosse julgar essa causa dela contra os seus adversários. E ele dizia assim, meu Deus, essa viúva não para de me encher o saco, não para de ficar vindo aqui. Chegou uma hora que ele falou assim, eu vou atender ela porque eu não aguento mais ela ficar me pedindo para mim julgar a causa dela. E diz a Bíblia aqui que aquele juiz atendeu o pedido daquela viúva, de tanto que ela insistia. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, pelo dever de orar sempre e não desistir. Não é orar uma vez, esquecer e deixar para lá. Não, você tem que estar sempre orando sobre aquela causa. Se for uma causa justa, Deus vai te atender. Se for uma causa justa, se for algo justo, que é seu por direito, Deus ele vai julgar a tua causa. Ou senão, ele vai tocar no coração do juiz da terra, do advogado da terra, para advogar a tua causa. Mas, meus irmãos, o Senhor nos leva a dizer que o Senhor só entra em causas justas, tá, irmão? O Senhor, ele só a causa daquela viúva era uma causa justa. Porque os adversários, os inimigos, alguém lá estava querendo roubar aquilo que era dela por direito. Então, Deus, irmãos, deixa bem claro que ele só entra numa causa quando aquela causa é justa. A sua causa, ela é justa? O que você está querendo, o que você está lutando para receber é justo? É teu mesmo? Você tem parte nela, você tem parte na herança, você tem parte na herdade.
Entende, meus irmãos? Deus, ele só entra quando é uma causa justa. Quando você sabe que aquilo lhe pertence e vem o inimigo, vem alguém querendo lhe roubar. E compreende, meus irmãos? Nós não podemos colocar diante de Deus uma causa duvidosa. Aquela viúva, ela tinha uma causa justa e ela levou para o juiz da terra. Ela levou para o juiz da terra e o juiz da terra, ele sendo ímpio, desonesto, né, um homem que não praticava a justiça, ele julgou a causa daquela mulher e deu a causa ganha. E Jesus disse, ouviste o que disse o injusto juiz? Você ouviu o que disse o injusto juiz? O injusto juiz diz, não, eu vou julgar a causa desta viúva, porque só assim ela para de me importunar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, Deus me faz passar aqui, meus irmãos, para dizer, aleluia, glória a Deus, que se a tua causa é uma causa justa diante de Deus, Deus vai te conceder a vitória, porque a tua causa é uma causa justa, é algo que é teu por direito. Amém? Então, o Senhor mostrou aqui essa parábola sobre a perseverança. Aquela mulher, ela perseverou em orar, em bater na porta daquele juiz. Ela perseverou. Ela falou, não é meu, eu quero, é meu, eu quero. Era do meu marido, se era do meu marido, é meu. Se era do meu marido, é meu. Ele morreu. Então, a única herdeira sou eu. Então, meus irmãos, o Senhor me leva a dizer que para você colocar uma causa na mão de Deus, ela precisa ser justa, compreende? Essa causa, ela precisa ser justa, você precisa ter direito verdadeiramente nesta causa. E sobre o dever de orar sempre, perseverar, orar, buscar e dizer, não, Deus é minha, eu quero, eu vou lutar, eu não posso abrir mão, é herança minha, é direito meu. Compreendeu, meus irmãos? Porque nós vemos aí, irmãos, muitas pessoas colocando causas na mão de Deus que não é uma causa justa. Às vezes a pessoa até paga advogado, até gasta para lutar contra o outro, para ganhar uma causa, mas aquela causa não é justa. Ele sabe que ele não tem tanto direito assim, né? Ela sabe que aquilo não é seu, não lhe pertence, né, irmãos? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é justa. Deus é justo. Deus não vai entrar numa causa que ele sabe que a pessoa não é dono daquilo. A pessoa não tem parte naquilo, ele não é dono. Então, Deus não vai dar uma vitória para uma pessoa que tem uma causa duvidosa. Ele só entra na causa quando a causa é verdadeira. Aí sim, ele entra, trabalha, dá vitória e te entrega. Mas se existe alguma variação, alguma sombra de variação, de algo que não está esclarecido, de algo que verdadeiramente não pertence para a pessoa, então observa, presta atenção, porque Deus, ele só advoga causa quando são causas legítimas, quando são causas verdadeiras. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus maravilhoso, porque Deus, ele não entra numa causa para perder. E ele sabe, Deus, ele sabe quando a causa é verdadeira. Ele sabe que o que você quer, que o que você está lutando é seu por direito. Você tem parte naquilo. Mas ele também sabe quando a pessoa não tem parte naquilo. Compreendeu, meus irmãos? Então, o Deus está me fazendo passar aqui para esclarecer, quem sabe, alguém que está, quem sabe aí com uma causa
que nem mesmo sabe se você tem direito ou não, né? Você precisa ter certeza que você tem direito na causa, né? Você precisa ter certeza que você tem direito na causa. Se você tem direito na causa, você tem que fazer como essa viúva fez. Insistir, buscar, porque Deus vai te entregar na tua mão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é criança, irmãos. Ninguém consegue enganar Deus, né? Aleluia. E tem aqueles casos também, aleluia, louvado seja Deus, né? Jesus disse aqui, né? E o meu Pai não vos fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ou seja, ainda que esteja demorando? Você acha que Deus não vai fazer justiça só porque está demorando? Hã? E o meu Pai não vos fará justiça aos seus filhos? Deus é Deus de justiça, irmãos. Ele é Deus de justiça. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, irmãos, tudo que a gente conquista é pela fé. Não existe outro meio do cristão alcançar vitórias se não for pela fé. Não existe outro meio. O cristão, ele só alcança a vitória pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus, ele deixou essa parábola aqui, a parábola do juiz iníquo. Contou-lhes também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. São Lucas 18. Então, se você tem uma causa justa, lute, porque a vitória é sua. Amém, meus irmãos? Mas existem também, meus irmãos, aquela parte em que precisamos tomar cuidado. Como assim tomar cuidado? Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes as pessoas entram na justiça por uma causa e às vezes é uma causa insignificante. Uma coisa que não tem nem tanto valor assim. Nem vai te fazer muita diferença se você ganhar ou perder, sabe? Tem pessoas que ele coloca o outro na justiça, não pelo prazer de ter aquele algo, mas pelo prazer de prejudicar o próximo. E nisto daí, quando acontece isso, eu te afirmo sem medo de errar, Deus não está no negócio. Se você quer prejudicar a pessoa, quer colocar no juiz, quer colocar no advogado, processar, porque você odeia a pessoa e você quer prejudicá-la de alguma forma, Deus, ele sabe. Você só vai perder tempo. Você só vai perder tempo, porque Deus não vai entrar nessa causa, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que nós temos raiva, nós temos ódio daquela pessoa e nós queremos colocar ela na justiça. Nós queremos obrigá-la a pagar, sabe, na justiça, às vezes por algo tão pequeno, por algo tão inútil que dá para deixar para lá, né? Dá para deixar para lá, mas você não quer deixar para lá, a pessoa não quer deixar para lá pelo prazer de prejudicar o outro. Aí entra outra questão de que Deus não está nesse negócio, tá bom, meus irmãos? Se você está fazendo isso por vingança, por ódio, porque você quer se vingar da outra pessoa, a Bíblia diz que a justiça pertence a Deus. Aqui está dizendo aqui, ó, e meu Pai não fará justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não sabe o que essa pessoa fez com você? Deus sabe. Por que você está querendo prejudicar, colocar como diz o povo lá fora, colocar no pau, colocar na justiça, por uma coisa tão pequena? Não é melhor você entregar isso na mão de Deus? E esperar a justiça divina? E meu Pai fará justiça aos seus escolhidos.
Será que vale a pena tudo que você está gastando ou tudo que você poderá gastar para colocar essa pessoa na justiça só por vingança, só por raiva, só por ódio? Você quer prejudicar só para se vingar? Olha, conselho da palavra de Deus hoje para nós. Vamos vigiar, para nós não entrar numa situação, num caminho sem volta. Porque uma vez que você abre um processo, eu não sei por que Deus colocou isso no meu coração, irmãos, Ele sabe. Ele sabe. Uma vez que você abre um processo contra uma pessoa, aquilo vai para o juiz. O juiz vai julgar. Pensa. E se quando chegar lá no juiz, porque você pode, a pessoa pode comprar o advogado. Ou tem advogados que se vendem para fazer o mal para o próximo, para ganhar dinheiro, ele se vende. Então você paga o advogado para o advogado prejudicar aquela pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa não te deve tanto, ou seja, é mais por vingança, você paga o advogado, aí quando chega lá na presença do juiz, o juiz vai estudar aquela causa. Ele vai dar a sentença. Ele vai dizer, não, isso aqui não é certo, isso aqui é uma causa injusta, não é para tanto, e isso daqui não é coisa nem de estar aqui. Não é nem para ser uma coisa para o juiz resolver. Isso aqui é uma questão que a pessoa pode resolver entre eles dois, tendo um bom senso, uma boa conversa de cidadão para cidadão, de cidadã para cidadã. Entende, meus irmãos? Uma coisa que você pode resolver entre você e a pessoa, sem levar para juiz, sem levar para advogado. Você entra num acordo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o acordo, ele é o melhor remédio para se aquietar qualquer questão. Livro de Provérbios. O acordo, entrar em acordo. Você não precisa mandar para advogado, para juiz, se desgastar, gastar dinheiro e lá no fim, você não vai ter retorno nenhum. Pelo contrário, você se desgastou, você perdeu tempo, você gastou dinheiro e no final, nenhuma recompensa. Compreende, meus irmãos? Tem essa questão também de muitas pessoas até pedir oração para mim orar por causas tão insignificantes, tão bobas, tão banais, sabe? Que às vezes eu falo, meu Deus, tem vezes que eu nem dou resposta, irmãos. Eu nem dou resposta, gente, porque, Deus, irmãos, Ele é Deus de causas impossíveis. Sabe aquelas causas impossíveis? Deus é Deus de causas impossíveis. Deus não é Deus, irmãos, que fica pegando causas bobas, briguinhas bobas, coisinhas bobas, sabe? Só porque o outro encostou no seu carro, você já quer colocar ele na justiça, e porque isso... Irmãos, isso é coisa que se resolve entre pessoas. Isso é coisinhas, sabe, briguinhas bobas entre casais que brigam hoje e amanhã já estão de bens. Aí a pessoa vai lá e coloca na justiça. Vamos prestar atenção, meus irmãos, em aquilo que nós estamos colocando para Deus resolver. Presta atenção se você não está perdendo tempo, criatura. Presta atenção se você não está... O sol está batendo aqui forte. Presta atenção se você não está perdendo seu tempo colocando causas bobas, pedindo orações para este, para aquele, por causa de bobagens. Ei, Deus é soberano. Ele só entra em causas difíceis. Ele só entra em pelejas grandes, em guerras, coisas impossíveis. O que é possível é para mim resolver. O que é possível é para você resolver. Entende, meus irmãos? O que é possível é para você resolver. Não é para Deus resolver, e muito menos o juiz. Deus te deu sabedoria para você resolver as coisas. Deus te deu capacidade, inteligência para você resolver as coisas. Não é qualquer coisinha que você vai colocar em advogado, em juiz e na presença de Deus, não, meus irmãos.
Vamos prestar atenção, amém? Em nome de Jesus, fica com essa palavra de São Lucas 18. As causas impossíveis Deus ganha na mão de todos, mas ela precisa ser uma causa justa para Deus te entregar a vitória. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grande e poderosamente a vida de vocês. Amém? Fiquem na paz.